Sabe quando você tenta arrumar a mente e pensa logo em pastas, listas, tudo super organizado? E se eu te dissesse que o segredo para a clareza não é a ordem, mas sim a bagunça? Pois é, nesse explainer a gente vai mergulhar de cabeça num método que vira de ponta cabeça tudo que a gente aprendeu sobre organização. Fala a verdade, sua cabeça às vezes parece um emaranhado de fios? Cheia de ideias, links que você salvou, tarefas para fazer, pensamentos que surgem do nada. A gente costuma achar que isso é um problemão, né? Mas e se essa confusão toda não for sua inimiga? E se, na verdade, ela for o ponto de partida para ter ideias geniais e uma organização que funciona de verdade para você? É exatamente aí que entra o método caos. E pode acreditar, o nome é esse mesmo, de propósito. A ideia por trás dele é simplesmente genial. Em vez de brigar com o jeito que a nossa mente funciona, pulando de um assunto para o outro, esse sistema usa esse fluxo todo a nosso favor. A gente vai encontrar ordem bem no meio da bagunça. Tá, mas o que é esse método caos na prática? Imagina um funil bem grande. Em vez de tentar encaixar cada ideia, cada link numa caixinha certa no segundo em que aparece, você simplesmente joga tudo lá dentro. A mágica acontece depois. Com o tempo, você começa a ver padrões, as coisas começam a se conectar sozinhas. É bem parecido com a teoria do caos, que mostra que até em sistemas que parecem totalmente aleatórios, existe uma ordem incrível escondida. E olha, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensa comigo. A ordem ajuda a gente a avançar, a colocar as coisas em prática. Mas o caos é a terra fértil onde as ideias nascem. Tentar organizar uma ideia nova na mesma hora que ela surge é como ficar desenterrando uma sementinha a cada 5 minutos para ver se ela já virou árvore. Não funciona. O caos dá o tempo e o espaço que a ideia precisa para crescer forte. E se você já está pensando, não, mais um sistema super complicado para aprender, pode relaxar. A parte mais legal do caos é que você não precisa de um manual gigante. Sério, você pode começar a usar agora, nos próximos minutos. São só 2 passinhos, muito, mas muito simples. É só isso, capturar. E depois guardar. Reparou que não tem um passo 3, organize tudo? A primeira vitória aqui não é ter um sistema perfeito. É só criar o hábito de tirar as coisas da sua cabeça sem ter que pensar muito. É se dar permissão para não ter que decidir o que fazer com uma ideia no exato momento em que ela nasce. Vamos olhar para o passo 1, capturar. A regra de ouro aqui é 0 esforço, 0 barreiras. Viu um link legal? Anota. Teve uma ideia genial no chuveiro? Anota. Ouviu uma frase num filme que te marcou? Anota. A pergunta onde eu guardo isso está proibida nessa fase, combinado? Apenas jogue tudo num lugar só, um lugar bem fácil de acessar, tipo um bloco de notas no celular. Deixe que o seu eu do futuro se preocupe em organizar. Certo. Agora é o passo 2, armazenar. No final do dia ou quando você tiver um tempinho, você vai pegar tudo o que anotou e mover para um lugar central. Pode ser uma pasta no seu computador chamada caos ou caixa de entrada. E agora vem a parte mais difícil e mais importante. Você precisa resistir com todas as suas forças à vontade de começar a organizar. Pensa nesse lugar como uma sala de espera. Suas ideias estão ali, batendo um papo, esperando calmamente o momento certo de serem chamadas. Se tudo isso parece simples demais para ser verdade, é aqui que a gente entende a genialidade da coisa. Por que esse método funciona tão bem? Porque ele não foi inventado do nada. Ele foi pensado para imitar o sistema de organização mais incrível que existe, o nosso próprio cérebro. Pensa um pouco em como a sua memória funciona. A primeira fase do caos, essa de só capturar e guardar, é igualzinha à nossa memória de curto prazo. É um espaço temporário, sabe? Onde as informações chegam e ficam esperando. Já a segunda fase do método, que é organizar só o que é útil mais para frente, imita perfeitamente o jeito que o nosso cérebro decide o que é importante e guarda na memória de longo prazo. O método não te força a nada, ele só segue o ritmo natural da sua mente. Essa expressão, atrito cognitivo, é a chave de tudo. Sabe aquela preguiça, aquele esforço mental que a gente tem que fazer só para começar a organizar alguma coisa? Isso é o atrito. Os sistemas normais exigem que você pare, pense, decida uma categoria. Isso cria um atrito enorme, uma barreira que faz a gente deixar para depois. O caos, como tira essa necessidade de decidir na hora, reduz esse esforço a quase zero. É por isso que é tão fácil começar e, o mais importante,
continuar usando. Ok, então no meio de tantos métodos famosos como o Zettelkasten ou Para, onde é que o caos se encaixa? Ele não veio para substituir os outros, não. Pensa nele como uma peça fundamental que muitas vezes estava faltando no nosso quebra-cabeça de produtividade. Vamos ver qual é o superpoder dele. Olhando assim, fica bem claro o papel de cada um. Imagina que você está construindo algo. O Para seria o arquiteto, que desenha a estrutura e organiza as postas dos projetos. O Zettelkasten é o pesquisador, que fica na biblioteca conectando os pontos e aprofundando o conhecimento. E o Caos? O Caos é o explorador, lá na linha de frente, no meio do mato, descobrindo e capturando tudo de interessante que aparece pela frente. Ele é perfeito para o começo de tudo, a pesquisa, o brainstorm, aquela chuva de ideias. E essa é a grande lição para levar para casa. A maioria dos sistemas de organização te coloca dentro de uma caixa, com regras rígidas. O caos, pelo contrário, te dá uma tela em branco. Ele não te prende, ele flui junto com a sua criatividade. Ele entende que nem toda ideia precisa de uma etiqueta no minuto em que nasce. Então, a pergunta que fica é essa. Você está pronto para parar de brigar com a sua própria mente? Está disposto a confiar na sua bagunça interna para ver a ordem incrível que pode nascer dela? Então, que tal um desafio? Por uma semana, só uma, se proíba de organizar. Apenas capture. Tudo, absolutamente tudo que chamar sua atenção, jogue num único lugar. Sem filtro, sem categorias, sem julgamento. No final da semana, dá uma olhada nesse seu depósito. Você vai se surpreender com as conexões que a sua mente vai começar a fazer sozinha. Afinal, que padrão incrível será que está escondido aí, no seu caos?